Isso aí, meus queridos. Vamos então dar uma revisada em hidrostática e fazer as situações clássicas que mais aparecem. Tem um monte de questão legal aí para a gente discutir de hidrostática. Então, primeiro uma revisão bem breve de hidrostática. Porra, ontem me pediram de plano inclinado lá em Chapecó, cara. Meu Deus, eu preciso dividir com vocês essa. Eu falei semana passada a questão das pérolas para vocês também? Não? Olha que bonita essa questãozinha, uma aluna do segundo ano de ensino médio. Estava conversando com outra, né? Uma dessas alunas que a cada 100 anos nasce uma. Não, achei foda, achei foda. É o aluno que qualquer pessoa pediu, adeus. É o aluno que uma frase da apostila que ela não entendeu, ela fala, professor, essa frase aqui eu não entendi o que o autor quis dizer. Sabe, tudo que o professor pediu na vida é aquela aluna. Que filha da mãe. Ela gabaritou quase todas as minhas provas de física e matemática do primeiro ano do ensino médio. Ela tirou 10 em quase todas as minhas provas de física e matemática. E aí então estava eu saindo para o recreio, ela chama uma amiga e fala, olha só que questão legal que meu pai me trouxe, numa hora do almoço. Esses pais também, né, que são foda, né, cara, que na hora do almoço, em vez de falar para a filha que ama só, fala que ama, faz carinho e já joga um problema em matemática para a criança resolver na hora de sobremesa. É foda, né, cara? Não tem como não criar um gêniozinho dessa maneira, impossível. E aí ela divide com a amiga, olha só que nobreza da colega, divide com a amiga. Meu pai me trouxe essa questão, 8 pérolas idênticas. 8 pérolas idênticas. Uma delas é um pouco mais leve que a outra, que as outras 7. E eu tenho uma balança de pratos. Tudo bem? Como descobrir qual das pérolas é a pérola mais leve, utilizando a balança de prato apenas 2 vezes? Só tem 2 chances para usar a balança de pratos. Tem 8 pérolas, uma é a mais leve. Como descobrir qual das 8 é a mais leve, utilizando a balança de prato apenas 2 vezes? Claro que eu não resisti, né? Eu escutei essa questão, não, temos que resolver. Quase fui pro recreio achando que não dava para resolver. Por sorte, uma sinapse maluca se fez na minha mente, eu consegui achar, eu e ela conseguimos achar a solução. É óbvio que eu não vou te responder hoje, tá? Vou deixar a dúvida corroer as tuas entranhas, até semana que vem a gente discute. Aí na semana que vem eu tenho uma versão melhorada dessa aí. Galerinha, então pensem nas pérolas aí, enquanto a gente vai revisar a hidrostática. Tudo começou com a ideia de massa específica, muito parecida com a ideia de densidade. Alguém poderia me dizer qual é a diferença entre massa específica e densidade, já que a fórmula matemática é a mesma? Massa específica, densidade. O que difere uma da outra? Eu posso calcular a massa específica do teu corpo? Não faz sentido, porque temos carne, temos osso, temos regiões vazias. Massa específica é de uma substância, de um material. Densidade é para qualquer coisa. Então o corpo humano tem densidade, o aço tem massa específica, certo? Uma fruta tem densidade. Alumínio tem massa específica. Nada demais. Além disso, nós tivemos que usar a ideia de pressão, que é força sobre área. Cuidado, esta força tem que ser normal à área onde está aplicada. Forças oblíquas devem ser decompostas. A partir dessas 2 ideias, surgiu para a gente uma série de outras coisas. Mostrei para vocês que a pressão hidrostática gerada por uma coluna de líquido, ou de fluido, é μ vezes G vezes H. Porém, se já existir uma pressão sobre esse líquido, a pressão no fundo do líquido fica P0, que era a pressão na superfície, mais μ vezes G vezes H. É o que a gente chama de teorema de Stevin. Além disso, aplicando o teorema de Stevin em ambos os lados de um vaso comunicante, ambos abertos para a atmosfera, nós vimos que fica μ do líquido 1 vezes a altura do líquido 1, mais μ do líquido 2 vezes a altura do líquido 2, mais blá blá blá, igual μ do líquido A vezes a altura do líquido A, mais μ do líquido B vezes a altura do líquido B, mais blá blá blá. É a famosa equação dos vasos comunicantes. Tu não vai ganhar essa equação no vestibular. Se for preciso, tu deve aplicar o teorema de Stevin em ambos os lados do tubo para chegar a essa conclusão
após eliminar o P0 e o G em ambos os lados da igualdade. Vimos também que numa prensa hidráulica, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, a famosa fórmula da prensa hidráulica. Mas como o volume de líquido que é deslocado do êmbolo passa para o outro êmbolo, a altura com que o êmbolo 1 se desloca vezes a área desse êmbolo é igual à área do novo êmbolo, a altura do outro êmbolo. Duas fórmulas famosíssimas usadas nas prensas hidráulicas. Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Legal. Para finalizar a ideia de hidrostática, as ideias trabalhadas em hidrostática, nós vimos que um corpo mergulhado em fluido sofre uma força vertical para cima, de módulo igual ao peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. Como o peso é m vezes g, e como massa pode ser trocada por massa específica vezes volume, surge a fórmula μgV. Ali, μ vezes g vezes v. Cuidado, aquele v não é o volume do corpo, é o volume do corpo que está submerso. E aí sim nós estamos com um formulário bem bonito já. Eu garanto essa fórmula, eu garanto que uma delas pelo menos tu vai ganhar, a ideia de pressão geralmente vem, o teorema de Stephen vem, o empuxo vem. Agora eu não posso botar minha mão no fogo, tu vai ganhar a fórmula dos vasos comunicantes e que tu vai ganhar a fórmula da prensa hidráulica, ou as fórmulas. Provavelmente essa tu não deve ganhar, porque vem da ideia de que o volume se conserva, né? Eu, se fosse autor de vestibular, eu também não colocaria essa. Eu tenho que acreditar que meu aluno de final de terceiro ano, né, consiga aplicar essa fórmula 2 vezes dos dois lados da prensa hidráulica, sem maiores dificuldades. E agora vamos discutir alguns exemplares clássicos. Olha, uma questão divertida, simples, né, é falar o seguinte: ó, o maior navio do mundo tem uma massa de 160 mil toneladas. Determine o empuxo atuando no maior navio do mundo, Freedom of Seas, e determine o volume de água deslocado por ele. Essa é uma questão legal, tu só informa a massa do navio, mais nada, não se fala mais nada. Tu vê o aluno que está fissurado em empuxo, se eu pergunto o empuxo atuando no navio, o cara quer porque quer usar a fórmula do empuxo. Ou seja, é uma pegadinha, uma distração. E como eu não falei o volume do navio, o cara fica na vez navios. Ele, meu Deus, e agora? Mas, pô, meu querido, o maior navio do mundo é um navio, não é um submarino, portanto ele flutua. E se ele está flutuando é porque o peso é igual ao empuxo. E como eu te dei a massa, pode-se calcular o empuxo. M vezes G. Como a massa é 160 mil toneladas, são 160 milhões de quilos. Vezes 10, o empuxo dá 1 trilhão e 600 mil newtons. Inacreditável, né? Como é que o ser humano foi capaz de construir uma merda dessa? Isso não é piada, né? É valor realista, tá? 160 mil toneladas. 160 milhões de quilogramas. Show de bola. Como é que flutua essa porcaria feita de aço? Como é que esse navio flutua? Porque ele é feito de aço e tem 160 milhões de quilos. Porque ele é menos denso que a água. Só coisas menos densas que a água flutuam, né? Como é que tu me explica que o navio é menos denso que a água, já que ele é feito de aço? Tem um volume grande de ar dentro dele, com certeza. Muito bem. Legal. E qual foi a outra pergunta? Qual é o volume de água deslocado pelo navio, né, para ele poder flutuar, né? Lembra que eu te falei que cada quilograma de massa da embarcação desloca 1 quilo de água? Se são 160 milhões de toneladas, tem que deslocar uma massa de água de 160 milhões de quilogramas de água. Massa de água deslocada, água deslocada. E como 1 quilo de água tem um volume de aproximadamente 1 litro, o volume deslocado ou o volume submerso
a massa específica da água é 1000 e que a gravidade é 10, eu poderia calcular o volume, né? Certo? Mas ficou mais prático daquela forma. Professor, engraçado, eu não estou entendendo, porque se tu for colocar na fórmula, 1 trilhão e 600 milhões é igual a Mi, que é 1000, vezes gravidade, que é 10, vezes o volume submerso, tu corta 4 zeros e dá um volume submerso de apenas 160 mil. E tu acabou de falar que é 160 milhões, eu estou confuso. Ajudem o colega a deixar de estar confuso, me ajuda. Parabéns, garoto, isso aqui é o Sistema Internacional, metros cúbicos, e ali eu fiz em litros, né? 160 milhões de litros. Legal. Te falei já qual é o consumo de combustível de uma merda dessa aí? Se segura, é uma coisa difícil de acreditar. 15 toneladas por hora de diesel. Faz uma viagem de 20 dias. Abastece. Imagina o preço do abastecimento de um navio. Calcula o tamanho do tanque para ele poder viajar um mês. Temos que voltar às máquinas nucleares, não é possível, né? Um navio nuclear abastece a cada 4 anos. Enquanto esse navio, a cada hora, tem que botar 15 mil toneladas de diesel dentro dele. Assustador, né? Eu não consigo imaginar a espessura do cano que leva o combustível para o motor. E o tamanho do tanque. Quando eu escutei isso, eu não, tá errado. Eu fui calcular o volume do tanque de combustível, né? E realmente dá uma fração pequena do navio, tu vê. Inacreditável, né? Ai, não deu pra levar a carga de um porto para o outro, ficamos parados um dia. Quanto é que será que custa, né? Um dia dessa merda parada no navio no porto, né? É algo em torno de 100 mil dólares. Um dia que o navio está parado no porto. Brincadeira, né, cara? É, tem que ter saúde para poder trabalhar com essas brincadeiras aí. Imagina, errou, cometeu um errinho. Ah, só deu 2 milhões de prejuízo. Muito bem. Vamos fazer uma outra questão clássica também. Uma outra questão clássica é aquela questão que tem um corpo mergulhado na água e ele te pergunta, né, qual porcentagem do volume do corpo está para dentro ou para fora da água. Então vamos dar uma olhada nisso. Outro exemplar famoso. Um outro exemplar bem famoso é o seguinte. Um corpo está mergulhado na água de tal forma que 20% do seu volume está fora d'água. Determine a densidade do corpo. Essa é uma questão clássica também. Para o corpo estar flutuando, meus amigos, a única explicação é que o peso é igual ao empuxo. Peso é igual ao empuxo. O peso do cara é M vezes G. E o empuxo que atua nele é a massa específica do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume submerso. Mas tu vê, o que ele me pediu foi a densidade desse corpo. Ou seja, ele quer a relação massa-volume. Gravidade eu posso cortar, a massa é a massa do corpo, esse μ é a massa específica da água, né? 1000 kg por metro cúbico. Só que aquele volume submerso é o volume do corpo todo? Não, né? O volume submerso é só 80% do volume do corpo. Então tu deixa eu tirar esse volume submerso e colocar no lugar 0,8 V? Honesto, né? Tá multiplicando, passa... Tá ali, ó. Massa do corpo sobre o volume do corpo é igual a 1000 vezes 0,8 ou 800. A densidade do corpo, 800 kg por metro cúbico. Ah, não, eu nunca mais quero fazer essa conta. Alguém consegue uma forma direta de sair daqui para cá, sem precisar fazer a conta toda?
Lembrando que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico. Olha para a figura, olha para o desenho, olha para a resposta e vê se não tem um jeito mágico de relembrar. Quanto é que é 80% de 1000? Acabou. Quando um corpo estiver flutuando num líquido, te perguntarem a densidade do corpo, ou até a densidade do líquido, te fornecendo a densidade do corpo, é só tu lembrar que a densidade do corpo que flutua é a porcentagem do volume dele que está mergulhado, multiplicado pela densidade do líquido no qual ele está mergulhado. Concorda comigo? Tu vê, eu não gosto muito de dar esse tipo de macete para o aluno, porque pode fazer com que meu aluno deixe de aprender física de qualidade, né? Mas eu acho que ter uma carta na manga para adquirir velocidade no vestibular é muito importante para ti. Por isso que o ideal era que tu concluísse isso sozinho, né? 80% do volume está submerso e a massa específica do cara é 1000. E aí, do líquido, né? Aí a densidade do corpo deu 800, não pode ser uma coincidência, né? E está aqui, inclusive, 0,8 vezes 1000, certo? Então essa é uma dica boa. Pega a porcentagem do volume do corpo que está submerso e multiplica pela densidade do líquido, assim tu acha a densidade do corpo. Ou, se eles te derem a densidade do corpo e a densidade do líquido, pega a densidade do corpo e divide pela porcentagem do volume submerso, que vais obter a densidade do líquido. Fica bem rápido de fazer, né? Não que essa conta seja muito exigente também. Legal. A apostila de vocês não tem aquelas partes que não tem gabarito? De repente eu posso arriscar um ou outro dessa parte, né? De repente ele foi mais criativo do que eu. Um comentário que a apostila faz ali que vale a pena a gente fazer também, ó. Peso aparente. Peso aparente. Já perceberam, né, que quando está segurando objetos dentro d'água, parece que eles estão muito mais leves do que de fato são, né? Isso é porque quando um objeto está mergulhado num fluido, o empuxo vai te ajudar a suportar esse corpo, né? Logo, a força que tu vai ter que fazer para sustentar o corpo, somado com o empuxo, dá igual ao peso. A força que tu faz para sustentar o corpo é o peso menos o empuxo. E aí a gente chama essa força de peso aparente, só para ficar bonito. Claro que o sujeito que aprendeu dinâmica legal, né, ele tira essa conclusão, certo? A apostila só faz isso para minimizar a chance de não conseguir fazer isso por conta própria. Peso aparente, então, é o nome clássico que se dá para essa partezinha aí. Show de bola. E vamos fazer alguns exemplos da própria apostila, daqueles que não tem gabarito, assim a gente não mata exercícios para vocês, até porque nossas listas, né, são basicamente infinitas.